Fala galera, estava aqui iniciando minha rotina diária, né, de análise das notícias, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, né, o que está movimentando aí os mercados e a economia. E aí me chamou a atenção uma análise que eu encontrei no Bloomberg falando um pouco aí do resultado do ano e os últimos acontecimentos aí na economia argentina, né. A Argentina é um país que vem trazendo muita atenção sobre mercados globais, sobre os investidores, sobre os economistas, analistas, e trouxe ali uma atenção também da discussão política, né? Porque hoje a gente tem um novo modelo econômico posto de desenvolvimento, né? Na economia aí dos nossos irmãos, aí dos nossos vizinhos. Né? O que a gente destaca aqui é principalmente o dever de casa que está sendo feito pelo Javier Milei. Né? O Milei, junto ali com o seu ministro da Economia e de Finanças, né, o Caputo, anunciou o arcabouço básico ortodoxo de uma política econômica austera, buscando controle das contas públicas, né, e, consequentemente, controle da inflação sendo o seu principal objetivo. O que a gente percebeu? Né? Nesse último ano, a inflação argentina saiu de 300% na sua taxa anualizada e chegou a 117,8%. Esse foi o fechamento da inflação na Argentina no último ano, em 2024. No último mês, né, a inflação argentina ficou inclusive abaixo da expectativa de mercado. Isso normalmente tem um efeito muito positivo sobre as expectativas de todos os agentes, porque mostra que a economia está reagindo de forma muito positiva ao remédio que a gente sabe que é amargo, às vezes de uma política fiscal muito contracionista, uma política monetária também muito contracionista, que é importante para conseguir recolocar ali toda a engrenagem da economia no seu pleno funcionamento. Né? Então, essa descida da inflação significativa ao longo do ano de 2024 é uma notícia muito positiva para a economia argentina, né, e para a América Latina como um todo, né, porque é muito ruim você ter uma economia muito importante, né, vizinha sua, um importante parceiro comercial do Brasil, tendo tanta dificuldade aí na sua economia. E aí uma coisa que vale discutir, né, é a queda dos juros também, né? Porque a gente sabe que muitas vezes para você controlar às vezes expectativas de inflação, você precisa fazer um ajuste também de câmbio, né? A inflação e o câmbio na Argentina estava numa situação praticamente impossível de ser convivida, né? A gente tinha um câmbio negro ali em patamares elevadíssimos, né? A inflação, o câmbio oficial estava ali acima de 200, 300 pesos, e isso é insustentável e tem uma pressão muito forte sobre os índices de inflação e sobre a vida das pessoas. E aí aqui o que eu gostaria de trazer um ponto de atenção é que todo esse dever de casa e todo esse compromisso fiscal austero do Javier Milei gerou um espaço de ajuste da inflação, de ajuste de todos ali os fundamentos da economia argentina e possibilitou espaço para a redução de juros. Então, eles não precisaram usar também juros como um instrumento extremamente amargo para conseguir ancorar a expectativa da inflação no país. Então, pelo fiscal, ele gerou um efeito super positivo que possibilitou o ancoramento de todas as expectativas dos agentes econômicos na Argentina e culminou com a redução de inflação. Então, os juros, para você ter noção, em dezembro de 2023, os juros na Argentina estavam na casa de 133% ao ano. Ele fechou 2024 em 32% ao ano. Isso quer dizer que a taxa básica de juros lá na Argentina caiu 8 vezes ao longo de 2024. Né? E aí aqui fica o pensamento, né? Vale a reflexão para o Brasil, porque 2024 foi um ano que a gente teve uma deterioração dos fundamentos macroeconômicos brasileiros muito forte, principalmente ali na inflação e no câmbio. E aí a gente teve que pagar o remédio muito amargo de juros para conter todo esse desarranjo de fundamentos da economia brasileira. E o principal deles, né, o principal fator que gerou essa distorção dos fundamentos no Brasil foi o fiscal. Todo o nosso desequilíbrio fiscal e a nossa insistência num modelo muito expansionista na esfera fiscal e dependente desse estímulo fiscal gerou um desbalanceamento de tudo na nossa economia brasileira. E aí o Banco Central teve que pagar o preço e na política monetária buscar uma política muito contracionista e até está sinalizando que 2025 vai ser um ano extremamente contracionista na sua política monetária, porque a gente precisa ancorar essa expectativa inflacionária. Né? E na Argentina, via o fiscal, a gente conseguiu dar espaço para todo o resto se organizar e os fundamentos se recuperarem. Né? Então, a gente teve um efeito muito positivo.
Outra coisa que se destaca, né, que toda essa dinâmica contracionista, normalmente você espera uma redução muito significativa de atividade econômica. E na Argentina, a gente está vendo o contrário, né, o ancoramento ali dos fundamentos aparentemente está gerando uma nova atividade econômica e a Argentina está conseguindo sair muito mais rápido dessa crise, né? No último trimestre, ali de 2024, a gente ainda não tem o fechamento do crescimento da economia, né, olhando o anual, porque o último trimestre ainda não foi fechado, né, mas olhando o terceiro trimestre, a economia argentina cresceu 3,9% em relação ao trimestre anterior. Isso mostra, tecnicamente, o fim da recessão na Argentina. Isso é muito positivo, porque infelizmente, né, a gente tem a economia tem essa dinâmica, né, a gente precisa de ajustes cíclicos para ancorar novamente os fundamentos, para eles entrarem ali no caminho correto deles. Então, todo o ancoramento fiscal, a política fiscal contracionista e austera gerou o espaço para redução de juros, né, você teve que fazer uma desvalorização muito forte do câmbio para conseguir ajustar balanço de pagamentos e os preços relativos, né, em relação à moeda local e moeda estrangeira. Isso foi feito e tem um gosto amargo, né, um remédio muito indesejado, ele é um remédio difícil de ser tomado ali pela economia. Né, e as consequências disso, imediatas, é redução de atividade, aumento de desemprego, né, e às vezes aumento de pobreza, né, da desigualdade. Só que a gente já viu que esse primeiro efeito de atividade econômica, que deveria ser, era esperado de ser negativo, já está sendo revertido, porque o último trimestre que foi anunciado gerou resultado em relação ao segundo trimestre lá na Argentina, com um crescimento expressivo. E a gente já também começa a ver no desemprego, né, que está ali em torno de 7%, a taxa de desemprego na Argentina, você já está vendo ali um platô. Então você já começa a ver sinais que talvez o mercado de trabalho já reaja na economia argentina. Então fica aqui de novo a reflexão. Né? Será que realmente para crescer, para buscar um caminho ali de prosperidade, para superar os desafios para o crescimento e desenvolvimento econômico, será que realmente a gente precisa desse viés fiscal, desse estímulo fiscal tão intenso como a gente está optando no Brasil? Né? O Brasil aumentou muito significativamente sua dívida bruta aí nesses últimos 2 anos. Né? A gente está chegando aqui em 2024 numa dívida pública no final de 2024, né, aferindo o número agora no começo de 2025, a nossa dívida bruta está na casa já de 80% do PIB. Então essa é uma situação muito desconfortável, né? E aí tem algo interessante também para a gente falar aqui, dentre as medidas do Milei, né? Porque uma das partes mais polêmicas que o Milei citou na época de campanha já era de uma possível dolarização da economia argentina. E aí aqui eu gostaria de destacar, né, que quando você parte por um caminho tão extremo quanto esse na perspectiva monetária de abandonar a sua moeda e indexar toda a sua economia ao dólar, por exemplo, é uma medida extrema, super drástica. Né? Mas às vezes, dado o cenário de hiperinflação e o cenário de desarranjo daquela economia, talvez seja o único caminho e o caminho mais fácil de você realmente conseguir reorganizar todos os preços relativos naquela economia. Né? A inflação, ela infelizmente é algo que distorce tudo na sua economia. Você perde completamente a capacidade de olhar de forma fidedigna o que está acontecendo em toda a dinâmica da economia quando a inflação ela está elevada e ela está em taxas muito crescentes. Né? Quando a inflação começa a crescer cada vez mais e cada vez mais rápido, isso distorce muito rápido todas as relações naquela economia. E isso distorce, consequentemente, o que a gente chama de preços relativos. E isso afeta a vida das empresas e das famílias, perdendo um grau ali de conexão com a realidade. Né? Então, quando você tem esse cenário extremo, talvez você abandonar a sua moeda e ir temporariamente para o dólar, buscar essa ancoragem ao dólar, a uma moeda externa estável, seja o caminho mais rápido e mais eficiente para você buscar essa reorganização de preços relativos e dos fundamentos da economia. Aqui vale lembrar que no Brasil a gente não teve uma dolarização da economia, a gente nunca abandonou moeda nem nada, mas a gente teve algo semelhante. Assim, a gente teve um instrumento muito interessante à época, né, foi muito criticado por muitas linhas ideológicas aí na política, que foi muito contra o Plano Real, né, mas quando a URV foi criada, você tinha uma paridade lado a lado com o dólar, né, de 1 para 1. E a ORV, ela era uma moeda paralela no Brasil, indexada ao dólar, 1 para 1, onde você permitia uma ancoragem, uma reorganização de todas as transações e todos os fundamentos econômicos ali no Brasil. E aí, com o passar dos meses,
Quando a população acostumou a lidar com a ORV e começou a entender e confiar naquela moeda, houve a troca da moeda. E aí a gente adotou o real, a moeda que a gente tem hoje. Então, a gente teve um instrumento semelhante, né? Não teve da mesma forma como foi anunciado lá na energia, mas foi semelhante aonde a gente indexou uma parte da economia, pelo menos paralelamente, né, à moeda brasileira na época, a gente indexou paralelamente a nossa economia ao dólar, para ter algo de referência que tivesse completamente fora da dinâmica inflacionária que distorcia tudo na nossa economia. E demorou ali 4, 6 meses para que as pessoas se acostumassem novamente a ter uma unidade de conta que fizesse sentido. Porque você estava tanto tempo numa estrutura completamente distorcida dos seus preços relativos, que a população não estava mais acostumada a lidar com o ambiente normal. Então isso distorce toda a nossa capacidade de julgamento, a nossa capacidade de alocação de recursos, de renda, porque está tudo distorcido, você perde a conexão com a realidade, você está vivendo um mundo paralelo ali, algo estranho. Né? Então essa indexação ao dólar foi muito útil na nossa história como um instrumento de ancoragem, de expectativa e de inflação no Brasil. Então a Argentina, aqui a gente vai observar, né, os próximos passos, mas isso pode ser um caminho muito eficiente para essa ancoragem, para esse novo capítulo aí da história da Argentina. E aí, galera, um ponto que acho que vale destacar aqui de todo esse dever de casa que está sendo feito pelo governo Milei, lá e nessa política austera econômica, né, da perspectiva fiscal, é que o FMI, que não considerava hipótese nenhuma de discutir a dívida argentina, discutir um novo programa de auxílio para financiar, né, essa recuperação econômica e toda essa nova atividade, né, e essa melhora da estrutura dos fundamentos econômicos na Argentina, hoje olha a Argentina com bons olhos e fala assim, acho que a gente está disposto a rediscutir um novo empréstimo, uma nova condição de financiamento dessa dívida pública argentina para ajudar e contribuir com esse caminho de prosperidade que a Argentina está sinalizando que vai trilhar. E aí fica, né, essa reflexão eternamente, né, para o Brasil. A gente está aumentando o custo da dívida, como eu já citei, o nosso déficit nominal está no segundo maior do mundo, o nosso custo de dívida está elevado, a nossa pressão no fiscal está muito desafiadora e a Argentina está mostrando um caminho muito interessante aí ao lado da gente, aí ao lado do Brasil. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Tentei trazer um pouco do debate que me chamou a atenção hoje. É uma notícia muito positiva aí sobre a Argentina. Eu venho falando muito do nosso desarranjo fiscal e das implicações que isso tem no Brasil. Então eu espero que a gente possa observar com carinho aí o que está sendo feito no nosso país vizinho, na Argentina, e que isso possa ser uma lição positiva para o Brasil e para os formuladores da nossa política pública e para a própria população, para ela conseguir absorver um pouco mais as opções de caminho que existem na nossa política econômica, porque no fim do dia, quem paga o preço disso, o ônus e o bônus dessas escolhas da política econômica, é a população. É o seu João, a dona Maria, que vai ter o seu orçamento afetado diretamente no dia a dia. Beleza? Então, se você gostou aí do nosso conteúdo, se você gostou da discussão, se você tem mais interesse sobre essas análises de dinâmica e de conjuntura brasileira e internacional, não esquece de seguir aqui a gente, põe nos comentários o que sentiu falta, qualquer crítica, sugestão, solicitação de novos conteúdos, manda aqui, que é um prazer estar fomentando esse debate um pouco mais técnico e fora dessa polarização que a gente tem aí no país recentemente. Valeu, galera, um abraço.